Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Paulo Coutinho, o presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. Sempre um prazer poder conversar um pouco, infelizmente, sobre os problemas no Rio Grande do Norte, né? Verdade, falar em solução também, quem sabe, né? E eu pergunto qual a sua visão a respeito de medidas que foram encaminhadas pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa para a votação, né? Eu entendo essa crise, inclusive, como não a crise de um poder, do poder executivo, o governo do Estado, mas é uma crise do Estado e a classe política precisa se unir e cada poder fazer sua parte. Sem dúvida, Robson. Eu acho que nós chegamos num momento, né, e é uma crise que não se instalou ontem, nem antes de ontem, né, é algo que se constrói ao longo do tempo, infelizmente, por uma falta de preocupação com algo que eu acho que é importante, você registrou aqui no primeiro bloco. A gente tem aquela coisa do Brasil, é um país de futuro, e a gente escuta essa história do país do futuro há décadas, né, e esse futuro nunca chega. Então, nós, infelizmente, temos um Estado que não olhou, através de projetos de médio, de longo prazo, para o momento em que vivemos hoje, né? Situação, inclusive, onde vários ex-governadores, às vezes, quando estava perto de entregar o cargo, aí pega emenda, pega aumento, pega não sei o quê, e agora para pagar a conta, né? E a adoção, e é uma cultura, infelizmente, no Brasil, de políticas de governo, ou seja, cada governante quer realizar, quer botar o nome na placa, e quando entra governo, sai governo, os bons projetos que podiam ser aperfeiçoados, que podiam evoluir, eles terminam sendo abandonados. Então, acho que a crise hoje, óbvio, passa por uma análise financeira, econômica do país como um todo, né? O Estado, assim como outros estados da Federação, enfrentou uma crise financeira muito grande, mas a gente vê que muitos estados conseguiram, através de gestão, através de uma política de contenção, né, evitar se chegar num momento como o Rio Grande do Norte hoje vivencia. Então, essas medidas, né, levadas pelo governo à Assembleia, sem dúvida alguma, são medidas que estão sendo discutidas lá e precisam ser discutidas com esse olhar que você chamou a atenção. Nós temos poderes distintos, né, uma formatação jurídica que cria poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, alguns outros poderes autônomos também com um orçamento próprio, como Tribunal de Contas, Ministério Público, mas com uma só fonte de arrecadação. Então, o cofre é o mesmo. O cofre é o mesmo. Imaginar... A mãe de todos é o mesmo, né? Que é o Estado do Rio Grande do Norte. Então, imaginar que não se tem que contribuir para se sair dessa crise, não enxergar a médio ou curto prazo a falência de todos os poderes. Então, não é o Estado executivo hoje que é o único responsável por sair da crise. Sem dúvida alguma, a responsabilidade por ter entrado nela, ela tem que ser atribuída a quem geriu, né, o executivo esse tempo todo. Então, nós temos hoje uma situação, e por isso o Manifesto da Ordem, que nós divulgamos na semana passada, convocando a todos os poderes a contribuir de alguma forma com isso, né? Poder legislativo, poder judiciário, as instituições autônomas. Infelizmente, a gente começa já a ver algumas marcha ré de alguns poderes, quando, por exemplo, existem vários funcionários do Poder Executivo, do Governo do Estado, por exemplo, cedidos a Tribunal de Justiça, à Assembleia, a Tribunal de Contas, ao Ministério Público, e o ideal é que cada um assuma o custo, já que você está com um funcionário que está trabalhando dentro da sua área, que assuma o custo dele, mas isso já não foi aprovado, né? E outra coisa, essa situação, né, de cessão de servidores, além desse aspecto da remuneração, ele dobra, na verdade, o custo. Porque esse servidor que saiu do Executivo para atender algum dos outros poderes, gerou a necessidade de contratação de um outro no Executivo. Tem que ser substituído. Tem que ser substituído. Então, por isso um número enorme paga duas vezes. Né? Porque, volto a dizer, é um cofre só. Né? Então, não adianta achar que a solução está somente
em ações do Poder Executivo. Sem dúvida alguma, essas ações precisam ser adotadas. É preciso que essa contribuição de outros poderes seja uma contribuição, obviamente, responsável, respeitando os próprios projetos e as necessidades de cada poder, né? Porque nós temos que lembrar que cada um desses poderes também atende a população, atende a sociedade de alguma forma. É preciso que esse atendimento seja eficiente e que a sociedade receba a informação muito clara, transparente, de como isso está sendo transformado em serviço à sociedade. Agora, não é admissível, por exemplo, que sobre dinheiro em outros poderes, enquanto no poder irmão executivo, né, no governo do Estado, falta dinheiro. E aí a falta de um poder, ela acontece por causa da sobra do outro. Você, como é que pode, no poder executivo do governo do Estado, você não consegue e tem dificuldade para pagar em dia o salário de uma pessoa que recebe R$2.000, mas no outro lado você tem, às vezes, juiz e desembargador no Tribunal de Justiça que recebe de R$25.000 para cima, por exemplo, e ainda assim ainda vem auxílio moradia pagando para trás 5 anos, em torno de R$200.000 para uma grande quantidade de juízes e desembargadores. Uma das propostas que nós fazemos, Rob, desculpa a interrupção, é exatamente a de que cada poder trabalhe a readequação orçamentária própria. Então, você vê as sobras, né, orçamentárias sem uma destinação de gasto, né, em serviços, e isso fica lá. Então, nós não podemos, obviamente, pedir que se puxe o cobertor para cobrir um lado e deixar o outro descoberto. Essa não é a proposta. Mas é que essas sobras, que não vão ser executadas, que não tem projetos para ela, que elas sejam transformadas em projetos para a sociedade. Exato. E volte, por exemplo, para o cofre do Tesouro Estadual, mesmo que venha a ser novamente redistribuída proporcionalmente com os poderes, mas sobrar dinheiro no momento em que falta, né, no Tribunal de Justiça, como já foi dito, muitas vezes com 480 milhões de reais, quando já se constatou, o dinheiro de mais de 2 pontes parado no cofre do tribunal, né? E não é só o dinheiro que deixa de pagar o funcionário, é o dinheiro que deixa de circular no comércio, no serviço, na indústria, na nossa economia que precisa. E assim, é preciso que a sociedade compreenda que o poder público, os poderes em geral, eles não têm que juntar dinheiro. Quem tem que juntar dinheiro é banco. Eles têm que gastar de forma eficiente aquilo que está orçado. Então, se você tem superávites de arrecadação, se você recebe valores acima daquilo que está previsto no orçamento, você tem que ter um poder de gerir aquilo de forma a trazer novos benefícios, de forma a fazer com que esse dinheiro se transforme para o cidadão. Então, guardar dinheiro não é nenhuma, não merece nenhum aplauso. O que merece aplauso é o gasto eficiente. Exato, né? Até porque, eu me recordo de entrevista anterior que fizemos aqui no programa, né? Você chegou a constatar que no momento em que existia grandes sobras de dinheiro no judiciário, tinha vara no interior do estado que não tinha papel higiênico. Pois né? Falamos então, nisso. Como é que pode uma situação e essa foi uma demanda, e aqui há de se fazer o registro, foi uma demanda que o tribunal tem atendido, né? Nós temos hoje no interior do estado dezenas de comarcas melhorando a situação. com reformas nos prédios, construção de alguns prédios, ou seja, tudo isso é transformação em benefício para a sociedade. Então, é preciso se reconhecer que naquela nossa conversa falamos exatamente, não me lembrava, mas você tocou bem num ponto que é importante. Ou seja, o atendimento ao jurisdicionado, ele hoje tem uma preocupação em relação aos prédios, à sua estrutura, que hoje já é visível em muitas cidades do interior. Então, esse investimento, como eu disse, não pode fechar um lado e abrir o outro. Mas se, além disso, sobra dinheiro, por que não contribuir? Né? Por que não, nesse momento de crise, não contribuir? Então, estamos todos num barco só, Robson, essa aqui é a grande realidade, e a percepção dos poderes precisa ser essa. Sei da dificuldade pelo fato de estarmos num momento de ano eleitoral, ou seja, nós temos eleições esse ano, então há uma discussão que termina passando pela política também até o final do ano, e é preciso que a sociedade esteja atenta para que os nossos parlamentares não deixem de adotar medidas por medo de pressão, né? Ou mesmo para fazer campanha em cima do seu voto. São medidas, tem muitas medidas que poderiam ter sido adotadas anteriormente, né? Eu acho que o momento é de sentarmos todos e resolver. apagar um pouco o que passou e olhar para frente.
né? Então é preciso sentar numa mesa em que se discuta de fato os destinos do Rio Grande do Norte com todos os atores que podem de alguma forma contribuir. Qual a visão da OAB do Rio Grande do Norte em relação à questão da renegociação de dívidas, da dívida ativa do Estado? Inclusive, tem um caso que tem gerado polêmica, que é sobre desconto de juros e multas em relação a dívidas que vêm desde o tempo do Banderne, que era o Banco do Estado que faliu, e do BDRN, se não me falha a memória. BDRN, exatamente. Né? Robson, eu me recordo que recentemente a Prefeitura de Natal fez isso, Parnamirim e outros prefeitos renegociaram dando desconto nos juros, não na dívida. Não na dívida, né? O valor histórico, abrir mão de receber é algo absurdo. Óbvio que o momento de crise, não só municípios e outros estados, a própria União, né, ela trabalha com parcelamentos, trabalha com programas de arrecadação, né, e isso é natural. Óbvio que o Estado não pode abrir mão da sua receita nesses casos, histórica, ou seja, o valor principal que nós temos, né? Mas se o momento é de necessidade de arrecadação, de trazer pagamentos, essa negociação, ela, sem dúvida alguma, sendo bem conduzida, e é preciso alertar para isso, ela pode ser um dos caminhos para se repor o quadro que nós temos aí de grande dificuldade financeira. Inclusive, hoje, se você imaginar, a dívida do Rio Grande do Norte chega em torno de R$1 bilhão. Eu me recordo que desde quando eu fiz entrevistas anteriormente com o próprio Iberê, quando estava recebendo o governo de Vilma, passando para Rosalba, em entrevista o próprio disse que estava entregando em torno de R$800 milhões, e até se tentou na época antecipar royalties de petróleo da Petrobras e ICMS da Cosern. Então, gera muita polêmica, né? Essa bola de neve vem de muito tempo. E um outro detalhe também que é o seguinte, eu me recordo que hoje a dívida em torno de R$1 bilhão e só de dinheiro a receber de empresas que ao longo do tempo não pagam, ou porque faliram ou por outros motivos, chega em torno de R$7 bilhões a dívida ativa do Estado, né? Já imaginou se isso for renegociado junto a um banco e o banco comprar essa dívida pagando 1 ou 2 ou 3 bilhões, eu não sei quanto, mas indo atrás desse dinheiro? Pois é, então assim, são ações de gestão, né? Mas você tocou num ponto importante que também foi objeto de preocupação do nosso manifesto, né, da OAB, que é a questão do PROAD, ou seja, nós temos um programa importante... Que concede, né, incentivo fiscal. Que concede incentivos, mas que é preciso também que o Estado mostre o que está recebendo dessas empresas, porque infelizmente o que nós normalmente damos conta... se todas aquelas que têm o desconto no imposto, se elas estão gerando a quantidade de emprego que se comprometeram. Né? Porque muitas, inclusive, só esperam chegar o prazo limite para não se ter mais a isenção e fecham as portas e vão embora. Né? Então, é preciso também chamar a sociedade civil, né, naquilo que ela pode contribuir ou que é responsável. Então, as empresas que vêm com incentivo, e essa é uma outra medida que é importante, que é utilizada, né, por muitos estados, mas é preciso que as contrapartidas sejam de fato exigidas. Então, a gente não pode abrir mão de uma arrecadação direta sem que isso gere um resultado para a sociedade, para a comunidade, no entorno das empresas, né, de onde se instala, a própria circulação de moeda e de mercadoria, que é o que traz o benefício direto para o Rio Grande do Norte. Então, isso aí é um dos pontos que precisa ser também enfrentado e é uma preocupação nossa para que o governo também, né, olhe, né, com mais preocupação para essas contrapartidas. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação do nosso convidado Paulo Coutinho, presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Eu deixo um momento final para as suas despedidas e sua reflexão final junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Óbvio, eu que agradeço mais uma vez o papel da ordem como voz do cidadão, né? A demanda é muito forte para a nossa manifestação. Nós temos desenvolvido, temos estado junto, oferecendo aquilo que pudemos de sugestão, de participação, e eu acho que é o momento de todos que de alguma forma possam contribuir, chegar junto para ajudar. O Rio Grande do Norte precisa de todos nós, né, e precisa cobrar
um olhar diferenciado para o futuro, que não se olhe para o futuro lá na frente, e quando chegar lá na frente a gente venha discutir novamente aqui se estamos no futuro ou no presente. Então, ações imediatas, elas são necessárias para superar a crise, mas mais do que isso, precisamos ações que não sejam só simplistas para resolver agora. Precisamos olhar para o futuro e pensar em projetos e programas de médio e longo prazo para não sofrer daqui a pouco tempo a mesma situação que passamos hoje. Muito bem. Obrigado, Paulo Coutinho, presidente da OAB do Rio Grande do Norte, pela sua presença no Boa Tarde, Estadão. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com a Tiana Fernandes, coordenadora de divulgação da Sociedade Obreiros que Partilham Amor. Você vai conhecer oportunidades para que, a partir daí, você possa ajudar a crianças que não têm condições de você ajudar elas com material escolar, né? Desde de lápis, caneta, borracha, caderno, mochila, tanta coisa aí. O que é que você pode fazer para ajudar a melhorar a condição de estudo, de educação de algumas crianças? Fique atento, detalhes daqui a pouquinho no Boa Tarde, Cidadão.